É um prazer enorme estar com vocês aqui no, no curso intensivo para o Provão da MP, né, de 2021. Já tem bastante tempo que eu não estou nessa posição de vocês, mas eu sei o quanto é importante esse momento de preparação, os últimos meses que antecedem a realização do Provão. Então, a gente está aqui para falar muito rapidamente, né, porque é uma aula inaugural de 2 horas, divididas entre saúde e educação, um pouquinho sobre as questões que afetaram a garantia do direito à educação na pandemia, porque há mais de um ano a gente vive isso, todo o tempo, todos os dias, a cada minuto, né? É, Antes de começar, eu quero dizer que eu tenho 19 anos de carreira, sou especialista em administração pública pela FGV, mestranda em educação pelo programa de educação, programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, e ex-subcoordenadora e ex-coordenadora do CAU Educação MPRJ, no período compreendido entre 2014 e 2021, né? Então, vem daí todo esse meu contato com o direito à educação. Antes da gente falar propriamente das questões relacionadas à pandemia, a gente não pode esquecer, e eu preparei, depois a Ampers vai encaminhar para vocês, um resumo com as principais normas em matéria educacional no período de normalidade e no período de pandemia, né? É importante que vocês deem uma olhada nesses dispositivos, a Constituição da República, artigo 6º, 205, 214 e 227. Eu me concentraria no 208 e no 211, porque o 208 estabelece, né, os nossos níveis e etapas de ensino, e o 211 estabelece a responsabilidade dos entes federados em relação à oferta e garantia do ensino. Então, é importante a gente saber disso. Na LDB, eu me concentraria no título da Organização da Educação no Brasil, artigo 8º até artigo 19, para compreender o seguinte, isso é fundamental. No Brasil, a gente tem 2 níveis de ensino: ensino superior e educação básica. A educação básica é dividida em 3 etapas. Primeira etapa, educação infantil, com duas fases, digamos assim, creche e pré-escola. A obrigatoriedade do ensino só começa na pré-escola, a partir dos 4 anos. A creche 0 a 3 não é obrigatória. O 208 estabelece isso. A outra etapa da educação básica é o ensino fundamental. E a última etapa é o ensino médio. Como é que a oferta do ensino está dividida entre os entes federados no país? A gente tem 3 sistemas. Diferente do SUS, do Sistema Único de Saúde, diferente do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, diferente até do Sistema Único de Segurança, que foi criado recentemente, de segurança pública, a educação ainda debate, décadas e décadas e décadas, a criação do Sistema Nacional de Ensino. Então, o que a gente tem são 3 sistemas de ensino que deveriam funcionar em cooperação, porque a gente está no federalismo cooperativo, tripartite, não é isso? Os grandes desafios precisam ser vencidos em conjunto pelos entes federados e em regime de colaboração, que é o que determina o artigo 23 da Constituição, se não me engano, o parágrafo único. Regime de colaboração estabelecido entre os entes federados. Mas como é que se distingue a responsabilidade de cada qual? Bom, aos municípios cabe a oferta da educação infantil. Os municípios organizam o Sistema Municipal de Ensino e são responsáveis pela oferta da educação infantil, pela fiscalização da oferta da educação infantil pela rede privada e pelo funcionamento dos órgãos do sistema, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação. Então, a gente já consegue perceber que dentro do mesmo sistema a gente tem 2 redes de ensino, sempre, rede pública e rede privada. Isso é importante para o debate da pandemia. Qual é a responsabilidade do Estado, né? Ofertar o ensino fundamental junto com os municípios, essa responsabilidade é compartilhada entre ambos, e com caráter de exclusividade o ensino médio. Fiscalizar a oferta do ensino fundamental e ensino médio pelas redes privadas e organizar e manter os órgãos do seu sistema, como, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação, o Fórum Estadual de Educação. E a União? A União mantém o sistema federal de ensino. A gente tem aí todas as universidades e os colégios federais nesse sistema. Ela também fiscaliza a rede privada de ensino superior, mantém os órgãos do seu sistema
e oferece assistência financeira e técnica a estados e municípios. Então, isso é fundamental. A gente vai encontrar lá na Constituição, do 205 a 214, em especial 208 e 211, e na LDB, tá bom? É fundamental ler o capítulo da organização dos sistemas de ensino. Agora a gente vai vir para as questões da pandemia, né? Lá em março de 2020, quando o Brasil foi atingido, né, pela pandemia do novo coronavírus, o Estado do Rio de Janeiro decretou em 13 de março, coloquei o decreto para vocês, medidas de isolamento social que tinham o objetivo de controlar o contágio e enfrentar a pandemia no âmbito do nosso território. Né? Foram suspensas várias atividades sociais e econômicas, entre elas a educação. E essa suspensão, e é importante lembrar disso, ela aconteceu em caráter imediato em todos os municípios. Né? Quando foi determinada a suspensão das aulas, grande parte dos municípios, mesmo aqueles que não tinham ainda casos confirmados de Covid, suspenderam as aulas. Houve um caso isolado, outro, em que o Ministério Público até teve que agir no sentido de que as redes paralisassem a oferta do ensino, mas, de um modo geral, todas as redes admitiram uma certa predominância, né, da determinação do decreto estadual e suspenderam as suas atividades. A primeira questão que surge nesse momento é a importância do ensino remoto, a possibilidade e importância do ensino remoto. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro do país a expedir um documento técnico defendendo a legalidade e o caráter essencial da oferta do ensino remoto no país no contexto da pandemia. Esse documento chamou Informação Técnico-Jurídica número 6 de 2020 e sofreu algumas atualizações, eu também encaminhei para a Ampest, vocês devem receber. A gente apontou ali que o ensino remoto é fundamental no contexto da pandemia, porque ele representa uma mitigação possível para os efeitos da suspensão das aulas presenciais, uma forma de tentar garantir oferta de ensino com qualidade e equidade em situação de emergência. Só que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também foi o primeiro a questionar no país o ensino remoto ofertado por uma rede estadual, a Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a ofertar o ensino remoto em condições inadequadas, e o Ministério Público também foi o primeiro a ajuizar a ação civil pública, questionando não a legalidade do ensino remoto, mas a qualidade, a adequação daquele ensino remoto que era ofertado pelo Estado do Rio de Janeiro, porque ele não atendia a requisitos que a gente vai analisar agora. Né? Primeiro, o ensino remoto só é possível para o ensino superior e na educação básica, né? A gente tem 2 níveis de ensino, para o ensino fundamental e médio. Ele não é compatível com as diretrizes que orientam a oferta da educação infantil. Né? Então, desde o primeiro momento, o Ministério Público também defendeu que o ensino remoto não era compatível para crianças de 0 a 5 anos de idade. O ensino remoto ele sempre existiu no nosso sistema, né? Podendo ser ofertado a qualquer momento, em momento de normalidade, em caráter complementar à aprendizagem. Diversas escolas fazem isso. Né? Tem lá o seu portal de ensino, o seu portal educacional, os professores postam algumas atividades, os alunos realizam, vale nota, não vale nota, vale conceito, não vale conceito, enfim. Mas ele já era realizado no Brasil, mais pelas redes privadas do que pelas redes públicas. A discussão que se coloca na pandemia é a realização desse ensino remoto em caráter substitutivo às aulas presenciais. Daí a gente vai ter que se socorrer nas regras do artigo 24 da LDB, medida provisória 934, que foi substituída pela Lei 14.040 de 2020, que depois recebeu regulamentação pelo Conselho Nacional de Educação. Então, quando é que a gente vai poder admitir que o ensino remoto ofertado pelas redes de ensino, sejam privadas, sejam públicas, tanto no sistema estadual quanto nos sistemas municipais de ensino, podem ter caráter substitutivo das aulas presenciais? Isso significa dizer, quando é que a gente vai admitir que essas atividades remotas vão computar para o limite mínimo de horas letivas previstas na LDB, dias e horas letivas? Os dias foram flexibilizados, 200 dias letivos por ano, pela medida provisória, e essa flexibilização foi mantida
a 14.040, mas as horas, 800 horas, para o ensino fundamental e médio, não foram flexibilizadas. Então, era preciso cumprir 800 horas num número de dias cada vez menor, à medida que a pandemia se estendia ao longo de 2020. Né? Então, o ensino remoto se tornou essencial para que se pudesse garantir algum tipo de ensino, não qualquer ensino, mas um ensino qualificado aos nossos estudantes. Os requisitos para admitir o caráter substitutivo, a gente também colocou aí. Primeiro é preciso que tenha uma autorização formal expressa do órgão normativo do sistema de ensino. A gente falou que tem 3 sistemas de ensino, cada um desses sistemas de ensino tem um órgão normativo. O Conselho Nacional de Educação normatiza o sistema nacional, o Conselho Estadual normatiza o sistema estadual e os conselhos municipais normatizam os sistemas municipais de ensino, normatizam para as 2 redes, para a rede pública e para a rede privada. Isso é muito importante, compreender o conceito de sistema e rede. Sistema maior, rede é menor. Sistema municipal, rede pública, rede privada dentro do mesmo território. Isso é importante. Só a título de exemplo, o Conselho Estadual de Educação autorizou a oferta do ensino remoto, que ela dá outro nome, essa deliberação 376, acho que fala regime especial domiciliar, alguma coisa assim. O ensino remoto teve diversos nomes, eu prefiro o ensino remoto, não no sentido digital, mas no sentido de realizado à distância entre os 2 sujeitos dessa relação ensino-aprendizagem, estudante e professor. Então, primeiro ponto, é preciso haver uma autorização do órgão normativo do sistema. O órgão executor do sistema, a Secretaria de Educação, não tem autorização para iniciar o ensino remoto antes da expedição dessa norma que vai balizar a oferta desse ensino remoto em caráter emergencial. A deliberação 376 traz regras sobre como esse ensino deve ser ofertado no âmbito do sistema estadual de ensino. Um dos requisitos, o requisito principal, é a apresentação desse plano de ação pedagógica pelo órgão executor do sistema, pela SEDUC, pela SECT, em caráter suplementar pelas secretarias municipais de ensino. Então, esse plano precisa ser apresentado formalmente ao órgão normativo, precisa cumprir alguns requisitos. Né? Ele tem que associar todos os elementos daquilo que a gente chama do conceito de efetivo trabalho escolar, que está disciplinado lá nas resoluções do Conselho Nacional de Educação, que vocês têm na Informação Técnico-Jurídica número 6, 2020, que o CAU Educação elaborou e eu encaminhei para a Ampere. Bom, primeiro requisito. Esse plano tem que dizer como ele vai associar os objetivos de aprendizagem da Base Nacional Comum Curricular, que é nacional, do documento curricular, que é estadual ou municipal, e do projeto político-pedagógico, que é da escola, a essa proposta pedagógica para o período da pandemia. Não é qualquer proposta pedagógica, é uma proposta pedagógica excepcional e temporária, que não ignore, mas contemple os objetivos de aprendizagem da BNCC, do documento curricular e do projeto político-pedagógico da escola e traga esses balizamentos para o ambiente, para o momento da pandemia. É fundamental que isso seja realizado. Em relação ao tema, a gente tem, além do 26 e 27 da LDB, parecer 5/2020 do Conselho Nacional, reexaminado pelo parecer 9. Se vocês encontram muito facilmente na internet, eu posso encaminhar também. Outro requisito são quais, e o plano vai ter que estabelecer, quais os meios e estratégias de acesso aos estudantes serão utilizados para atingir esses objetivos da proposta pedagógica excepcional e temporária. Né? A gente falou muito em ensino à distância. Isso aqui não é ensino à distância. Ensino à distância tem outra normatização, enfim, é uma modalidade de ensino. Aqui a gente está tratando de modalidade de ensino presencial, excepcionalmente realizada de forma remota, né? Com distanciamento entre aluno e professor. Esse meio de acesso, ele não precisa ser necessariamente digital, ele não precisava ser necessariamente digital, ele podia ser com a utilização de outras tecnologias. Várias redes municipais, algumas, né? Algumas redes municipais utilizaram, por exemplo, cadernos impressos, apostilas impressas, que os alunos retiravam e devolviam. Né? Isso é uma tecnologia, não é uma tecnologia digital, mas é um meio de acesso a esse estudante. Isso depende muito da capacidade, inclusive, econômico-financeira da rede em ofertar e definir esses meios. Né? A questão que envolveu esse requisito foi a exclusão digital que as famílias brasileiras vivem.
Na medida em que as redes de ensino escolheram a tecnologia digital para o contato entre estudante e professor, para o reestabelecimento dessa relação ensino-aprendizagem que foi rompida com a suspensão das aulas presenciais, elas necessariamente deixaram de fora uma parcela muito significativa dos estudantes das redes públicas de ensino. Isso foi um grande debate, um grande debate. Até hoje, sem solução, né? A gente assistiu aí a uma discussão longa relacionada ao veto que o presidente da República impôs a uma lei aprovada pelo Congresso que estabelecia a oferta, a garantia de acesso à internet para as escolas e estudantes das redes públicas de ensino. Né? A lei foi vetada pelo presidente, depois o veto foi suspendido, né? O veto foi retirado pelo Congresso Nacional. Né? Enfim, é uma situação não solucionada, é mais um problema relacionado às desigualdades socioeconômicas que atingem a população brasileira e que se refletem no campo educacional. Aliás, a política educacional é uma das que mais sofrem com a diferença, com as desigualdades socioeconômicas nesse país, e aí ela, vez ou outra, busca criar programas suplementares que têm o objetivo apenas de suprir, né, de fazer superar essas desigualdades. Para a gente pensar, por exemplo, em transporte escolar, é uma política que tenta superar uma dificuldade, uma desigualdade social. Né? Alguns estudantes, algumas famílias não têm como arcar com o custo do deslocamento casa-escola. E aí a gente cria, no âmbito das políticas educacionais, um programa suplementar que tem o objetivo de fazer isso. Outros estudantes não têm assegurado a sua alimentação adequada ao longo do dia. E aí a política educacional criou um programa suplementar de alimentação escolar. A exclusão digital é mais uma vulnerabilidade social que atinge em massa os estudantes da rede pública, das redes públicas de ensino, que vai fazer, que precisa fazer com que a política educacional se organize no sentido da criação de um programa suplementar, e é mais ou menos isso o que a lei aprovada pelo Congresso Nacional, vetada pelo presidente, que depois teve o veto suspenso, pretende, né? A política educacional vai ter que criar uma política suplementar para fazer superar essas desigualdades. Então, o que a gente assistiu aí ao longo desse ano de 2020, né, do ano passado? A rede privada retomou ensino remoto, né, linkou os dois polos da relação de aprendizagem muito rapidamente. A rede pública não. Né? E isso dá a noção da urgência e do trabalho e da prioridade que as redes públicas têm que conferir à inclusão digital dos seus estudantes. Outro requisito é a estimativa de carga horária equivalente, né, consideradas as formas de interação escolhidas, definidas no plano, para as atividades propostas. Quer dizer, eu escolhi, enfim, acesso digital. Eu sou professor, apresentei uma proposta pedagógica. Quantas horas o aluno que realiza aquela proposta pedagógica, né, quantas horas aquela atividade corresponde, a quantas horas ela corresponde se eu tivesse no ensino presencial. Isso é importante, porque eu falei para vocês que a carga horária mínima ela não foi suspensa. Né? Então, continua sendo importante computar, né, o correspondente de horas para cada atividade proposta. Né? Outro requisito são os mecanismos de controle de frequência ou de registro de participação dos estudantes. Na sala de aula presencial, o professor faz chamada, ele atesta a presença do seu estudante, ele confere o caderno. Quais são os mecanismos de controle de frequência e registro de participação que a rede vai utilizar no ensino remoto durante a pandemia? Isso também tem que estar fixado nesses planos. Né? Quem será o profissional que vai definir as atividades, aplicar as atividades, acompanhar as atividades e avaliar as atividades? Necessariamente tem que ser um professor adequadamente habilitado. A LDB, no artigo 61 e 67, traz duas habilitações para a educação básica. Educação infantil e fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano, o professor pode ter formação mínima de nível médio normal. Seria melhor se ele tivesse nível superior, mas ele pode ter pelo menos nível médio normal. Para o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e para o ensino médio, é preciso que ele seja graduado. Então, se eu estou no ensino remoto do Fundamental 1, esse profissional habilitado ele tem que ter, no mínimo, ensino médio normal. Mas se eu estou no ensino remoto do Fundamental 2, esse professor tem que ser um profissional graduado.
né? Então, é fundamental a análise do requisito de habilitação do profissional docente. E as formas de acompanhamento e avaliação, né, do estudante. Quer dizer, normalmente, né, a instituição escola secular analisa os alunos, avalia os alunos a partir da aplicação de testes, provas, avaliações. E isso no ensino remoto ficou bem dificultado. Não impossível, mas dificultado. É possível a adoção de outras formas de avaliação? Sem sombra de dúvida. É preciso definir nesse plano. Enfim, todos esses requisitos que a gente analisou, são 6 requisitos, compõem o conceito de efetivo trabalho escolar, que está subjacente ao artigo 24 da LDB e está definido em vários pareceres do Conselho Nacional de Educação, pareceres históricos que vocês têm lá na informação técnico-jurídica número 6. Quais foram os aspectos negativos que já eram esperados para o ensino remoto, já eram destacados pela Unesco, pela Unicef, pela própria OMS, e que depois só se tornaram mais reais, né, em função da nossa experiência e da nossa desigualdade socioeconômica. Primeiro, os custos sociais e econômicos da manutenção dos nossos estudantes, principalmente os mais vulneráveis, em ensino remoto, é enorme, né? A gente provoca um maior empobrecimento das famílias, os estudantes apresentam índices de maior vulnerabilidade, a gente tem impactos ultra negativos no processo do ensino-aprendizagem, quer dizer, a relação ensino-aprendizagem na educação básica, ela é necessariamente presencial porque é preciso que seja. No ensino superior não é assim, é possível que o ensino superior seja à distância, porque o estudante já alcançou um nível de amadurecimento em que ele pode conduzir com maior autonomia o seu processo de ensino, né, como professor à distância. Na educação básica, não. Principalmente no ciclo de alfabetização, que vai do primeiro ao terceiro ano, é fundamental a presença próxima do professor, né? No ensino médio também, os alunos, os estudantes se preparando aí para os desafios do Enem, né? Enfim, as perdas são assim as mais catastróficas para o ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. A gente, então, teve perda para o desenvolvimento integral dos indivíduos, porque a escola não é só conteúdo, a escola é, sobretudo, relação. É na escola que a gente aprende a ser e a gente aprende a conviver. Né? Então, a gente teve perda de ensino-aprendizagem, teve perda de competências socioemocionais, né? E tudo isso em função de uma interrupção inadvertida lá do processo de ensino-aprendizagem no momento em que não havia sido planejado, mas que foi causado pela pandemia. A gente teve uma redução enorme dos estudantes às experiências proporcionadas pelas atividades sociais, insegurança alimentar, decorrente no início da pandemia houve uma interrupção na oferta da alimentação escolar, isso também foi uma outra temática importante. Aumento do nível de exposição das crianças a situações de violência no ambiente doméstico, a gente não pode ignorar isso num país que é historicamente um violador da infância, da adolescência e da juventude. A escola é um ambiente de notificação de maus tratos, e quando os estudantes estão fora da escola, a escola perde esse papel. Então, a gente teve um aumento aí da vulnerabilidade na produção desses sujeitos. A baixa escolarização dos pais ou responsáveis no Brasil, fruto de um abandono escolar que essa geração anterior sofreu do Estado brasileiro. Muitos pais e mães de alunos da escola pública hoje também não completaram a educação básica. Isso dificulta a que eles consigam gerenciar o processo de ensino dos seus filhos em casa. O acesso limitado e desigual a serviços e ferramentas digitais, a dificuldade enorme para a inclusão de estudantes com deficiência, né? Já é difícil no ambiente escolar, a gente ainda caminha lentamente no sentido da garantia de uma inclusão total para os nossos estudantes com deficiência. Imaginem no contexto familiar, como um estudante com determinadas deficiências vai conseguir interagir ou encontrar absoluta inclusão no ambiente digital. Então, tudo isso, e as escolas não encaminharam professores para as residências, não havia, na grande parte das redes, condições para isso. Então, os alunos com deficiência sofreram de um processo de exclusão também, muito parecido com os alunos que sofreram o processo de exclusão digital. E um aumento do abandono e da evasão escolar. Evidente, o aluno, toda essa situação provoca um desvínculo emocional do aluno em relação à escola, e a gente tem
um agravamento desses fenômenos que são extremamente prejudiciais, tanto para o estudante, quanto para o país, quanto para a sociedade em que a gente vive. Bom, enfim, esse foi o primeiro cenário da pandemia, né? A implantação do ensino remoto, e aí a gente começa a observar a evolução dos indicadores de risco, né? O Estado do Rio de Janeiro estabeleceu um plano de retomada, o Pacto Covid, né? Depois ele foi, enfim, remodelado e chama Pacto Covid. A Carla deve ter falado muito bem sobre isso. Esse pacto ele tem dois eixos, né? Indicadores de capacidade de absorção do sistema de saúde, indicadores epidemiológicos, né? E esse é o plano estadual. Só que a gente assistiu a uma proliferação de planos de retomada em praticamente cada um dos nossos 92 municípios, né? E aí a gente teve um número extremamente alto de bandeiras, de faixas, de critérios, que tornou absolutamente inviável a interpretação das normas que determinavam a suspensão e que permitiam a retomada das aulas presenciais. O que a gente viveu no Rio de Janeiro foi vivido em vários outros estados, né? A gente viveu uma crise federativa, né? A Federação Brasileira Tripartite, que deveria funcionar em regime de cooperação, ela simplesmente se mostrou absolutamente disfuncional. Isso foi analisado pelo Supremo Tribunal em diversos julgados. Eu coloquei aí três mais importantes, né? Primeiro, a ADI 6341 e a DPF 672, em que o Supremo, a ADI 6341, o Supremo reconhece a autonomia dos estados e municípios para determinarem medidas restritivas, enfim, para o enfrentamento da pandemia. Foi aquele momento inicial de absoluta inércia do governo federal. E essa autonomia foi interpretada de maneira extremamente ampla por todos os entes federados, e na DPF 672 e na suspensão de tutela provisória 442, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: olha, eu reconheci a autonomia dos entes federados, mas é fundamental que, com a autonomia, eles ajam em colaboração, em cooperação. O que não é possível é que, sob o argumento da autonomia, você estabeleçam regras completamente díspares, né, para retomar, para paralisação ou para retomada de atividades sociais e econômicas. A suspensão de tutela provisória 442 de Minas Gerais é isso. É um dos municípios de Minas Gerais dizendo que ele não quer se submeter ao plano de retomada do estado de Minas Gerais porque ele quer dispor de forma diferente, né? E o Supremo diz: não, você precisa se submeter a esse plano e regulamentá-lo em caráter suplementar, né? A gente reconhece a autonomia dos municípios para suplementar as regras estabelecidas pelo Estado. Mas não foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente tem um plano estadual e tem 292 planos municipais com diversos critérios e, enfim, isso tem dificultado muito a retomada, em especial da educação. Paralelamente a essa multiplicação de planos de retomada, a gente também assistiu, em 2020, a uma retomada gradual de todas as demais atividades sociais e econômicas, exceto a educação. Né? A gente assistiu à volta das rodas de samba, à volta das academias, à volta de todas as atividades, shoppings, bares, enfim, todas, absolutamente todas, menos a educação. Né? E aí eu não estou fazendo uma defesa da educação em detrimento de toda e qualquer atividade socioeconômica, mas estou fazendo uma afirmação de que a educação não foi dado o caráter de essencialidade que ela possui. Né? Nos planos de retomada, a educação foi relegada à última atividade a retomar, em detrimento do seu caráter essencial. Então, era fundamental que o Estado e os municípios restringissem durante mais tempo determinadas atividades não essenciais para que a educação pudesse voltar. Porque quando a gente começou a discutir lá no âmbito do Código de Educação, que eu coordenava até janeiro desse ano, com as promotorias de justiça e em caráter nacional, a necessidade da retomada das aulas presenciais, o Ministério Público foi acusado de estar colocando em risco o equilíbrio do controle da pandemia. Né? Mas voltou tudo, e se voltar à educação, a gente vai perder o controle da pandemia e tal. Quando nenhum estudo científico aponta que a retomada das aulas presenciais tenha representado
uma mudança significativa nos padrões de contágio, né? E a gente tem aqui uma recomendação de 13 de abril de 2021 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que vocês também vão receber, se já não receberam, em que a vigilância sanitária faz um retrospecto dos últimos estudos, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, enfim, sobre os impactos sobre a importância da retomada das aulas presenciais e sobre os impactos sobre o controle da pandemia, e que eles não são, em absoluto, extremamente graves, no sentido de determinar a perda do controle do contágio, né? Enfim. Então, o que a gente assistiu foi isso, a educação relegada à última das prioridades, numa completa inversão do caráter de essencialidade que a Constituição conferiu a ela. Ainda em 2020, a publicação desse decreto 47 de 2019 estabelece uma cisão muito preocupante, que vem se renovando ao longo desses meses, né? O decreto 47 de 2019, ele prevê uma data para a retomada das aulas presenciais, tanto na rede privada quanto na rede pública. Ele estabeleceu o retorno da rede privada em 14 de setembro de 2020 e o da rede pública em 5 de outubro de 2020. E aí a gente teve uma primeira violação da ideia de sistema de ensino, né? Uma quebra da isonomia entre rede pública e rede privada. No mesmo território, admitir-se-ia o retorno da rede privada e o não retorno da rede pública. A rede pública estadual acabou não voltando no dia 5. Não sei se vocês se lembram, a gente teve um evento com o secretário de Educação da época, ele foi exonerado e nós tivemos a nomeação de um outro secretário de Educação que tinha assumido há pouquíssimos dias antes do dia 5 e não foi possível para ele retomar as aulas, bastante razoável isso. Acho que as aulas retomaram, se eu não me engano, no dia 19 de outubro, né, em algumas escolas da rede estadual. Esse decreto, 47 de 2019, estabeleceu o primeiro bandeiramento para a retomada das aulas presenciais. No Rio de Janeiro, a gente tem um sistema de bandeiramento no estado que vai do roxo ao verde, não é isso? Roxo, vermelho, do mais grave para o mais grave. Roxo, vermelho, laranja, amarelo e verde. Então, o bandeiramento para o retorno da educação era amarelo, que é só uma fase acima do verde, né? Mesmo sendo um critério bastante rigoroso para o retorno das aulas presenciais, o decreto ainda estabelecia a necessidade de que essa bandeira amarela estivesse sustentada por pelo menos 2 semanas antes do retorno das aulas presenciais. E como a pandemia é muito dinâmica, quer dizer, aquele mapa de risco é muito dinâmico, você dificilmente tinha, claro que você tinha algumas regiões, mas dificilmente tinha uma região sustentando bandeira amarela por 2 semanas, para permitir a retomada. Então, isso também se tornou um grande complicador, né? O que a gente verificou? Mesmo naquelas regiões, naqueles municípios em que havia condições epidemiológicas para a retomada das redes públicas não aconteceu. A gente teve a retomada das redes privadas, mas as redes públicas, sobretudo as municipais, permaneceram inertes. Isso criou um abismo entre a educação privada e a pública no Rio de Janeiro e deu origem a uma omissão, ao que a gente defende, que é uma omissão inconstitucional. Daí a gente começou a discutir dentro do Ministério Público com promotores de justiça, fora do Ministério Público com os outros atores da educação no nosso território, em caráter nacional com outros ministérios públicos. A questão se colocava naquele momento, que era a necessidade de retomada das aulas presenciais com a garantia do ensino híbrido, a partir de algumas premissas que eu coloquei para vocês. A primeira, educação é direito fundamental de natureza social, é serviço público essencial, está submetido ao princípio da continuidade. A educação básica tem que ser ofertada de modo presencial, é direito do aluno que seja assim, e todas as exceções do nosso sistema jurídico para as aulas presenciais se baseiam na total impossibilidade de acesso à escola, de acesso físico à escola. É assim, na hipótese de ensino remoto, em razão de situação de emergência, não é possível ir à escola, e é assim na hipótese de ensino remoto ou domiciliar, enfim, como a gente prefira chamar, na hipótese de doença prolongada, em que o estudante não pode ir à escola, né? Porque ele está em atendimento hospitalar ou porque ele está em atendimento ambulatorial, mas não é recomendado que ele vá à escola. Então,
a educação básica é presencial. O ensino remoto, ele é excepcional e temporário. Qualquer prolongamento indevido representa violação à garantia do direito à educação, né? Então, a gente defendia já naquele momento que, havendo bandeiras de riscos favoráveis, a retomada era obrigatória para o Estado teria que organizar, tem que organizar a sua rede de ensino para a retomada, e a facultativa para as famílias, porque essa é a maneira de adequar o ensino obrigatório do 208 com os riscos, com a avaliação dos riscos da pandemia. Quer dizer, a gente deixa, todas as vezes que o Estado brasileiro entende que é uma situação delicada, que precisa ser superada em caráter particular, precisa ser analisada em caráter particular, ele deixa essa decisão ao indivíduo, às famílias, né? Então, é impossível para a lei, por exemplo, prever que um estudante tem um idoso dentro de casa, ou uma pessoa com comorbidade dentro. Então, é essa família que tem que decidir, a partir das suas características, né? Da sua composição, da sua realidade, se o seu estudante volta ou não volta por ensino presencial. Mas o Estado, ele tem a obrigação de oferecer o presencial e o remoto, porque a decisão, a opção é da família, não é uma opção da rede pública municipal se ele vai preparar as escolas para o retorno, né? A retomada precisa ser gradual, com observância rigorosa dos protocolos. A política educacional, ela tem que se adequar ao movimento de fluxo contra fluxo determinado pela avaliação dos indicadores de risco, né? A gente precisa definir quais são os bandeiramentos para parar e voltar. E a política educacional tem que estar preparada para isso, né? Preciso que a gente compreenda que talvez essa realidade ainda vai ser vivida por longo período e talvez ela vá se repetir em outros momentos da nossa história. Não, então a gente precisa aprender com essa primeira pandemia dos últimos 100 anos, né? Que a política educacional precisa se adaptar a esse fluxo contra fluxo. Ela não pode parar e ficar parada à espera de que a pandemia termine, porque isso provoca um exaurimento dos danos que o ensino remoto provoca à aprendizagem dos nossos estudantes. Então, configura omissão incondicional, a ausência da adoção pelo poder público de todas as medidas necessárias a adotar as escolas públicas de condições efetivas para a retomada gradual e segura nas escolas. Essa discussão levada ao âmbito nacional resultou na aprovação desse enunciado pela COPEDUC. A COPEDUC é a Comissão Permanente de Educação do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais. Então, o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais aprovou o enunciado lançado pela COPEDUC em 14 de novembro de 2020. E o enunciado diz isso: cabe ao Ministério Público a fiscalização da retomada das aulas presenciais, considerados os critérios sanitários aprovados pelo Poder Público. Se eles forem insuficientes, a gente precisa trabalhar no sentido de que se tornem insuficientes, e definidos esses protocolos sanitários e pedagógicos próprios para essa área educacional, porque voltar para a escola não é o mesmo que voltar para o shopping, né? Voltar para a escola é voltar para a escola, né? Um ambiente que é repleto de interações, com espaços e ambientes completamente diferentes. Então, definidos os protocolos próprios, tanto sanitários quanto pedagógicos, a retomada das aulas presenciais, regrada, gradual, híbrida e progressiva, é imprescindível, porque está relacionada à garantia de um direito humano fundamental. Então, esse enunciado foi aprovado pela COPEDUC. Voltando para a esfera estadual, esse enunciado foi aprovado em setembro, então a gente passou no Rio de Janeiro 2020 inteiro discutindo retomada das aulas, né? Mesmo com o estado do Rio de Janeiro, que retomou em outubro, mas um caráter bastante tímido, pode ser assim. A rede estadual voltou, mas voltou em pouquíssimos, 10, às vezes 8, 9, 16 municípios de 92, enfim. Até que em janeiro, depois de muito trabalho do Ministério Público e outras instituições de convencimento, né, do gestor estadual, a gente teve a aprovação do decreto 47454, que pela primeira vez reconhece a essencialidade da educação enquanto atividade social no nosso território. Então, o artigo 6º desse decreto reconhece um rol de atividades a educação com natureza de essencialidade. E, com base nesse decreto, uma resolução conjunta, tanto da SEDUC quanto da Secretaria de Estado de Saúde, de 25 de janeiro, modifica o bandeiramento
Lembram que o bandeiramento, bandeira amarela sustentada por 2 semanas? Então, agora é permitido o funcionamento da educação em amarela e laranja, vedado o funcionamento apenas nas bandeiras vermelha e roxa. Além disso, essa resolução conjunta fixa percentuais para a utilização do espaço, que a gente não tinha em resoluções. E aí, por etapa de ensino, né? E de acordo com o bandeiramento. Então, na bandeira laranja, na educação infantil, no ensino fundamental, você pode ter 50% dos alunos em sala, no ensino médio, só 35%. Por incrível que pareça, os estudos científicos apontam que os alunos mais velhos têm maior dificuldade em cumprir protocolos e também são mais vulneráveis, porque o organismo deles já se parece mais com o organismo adulto, mais vulneráveis ao vírus. As crianças, quanto mais jovens, obedecem mais os protocolos. Eu tenho uma filha de 5 anos, ela fala para mim, mamãe, e o distanciamento? Mamãe, olha aqui o X do chão. Ela tem 5 anos, né? E eles também, quando adoecem, não apresentam formas graves, via de regra, em relação à Covid-19. Então, por isso, essa diferença dos percentuais. Então, na educação infantil e ensino fundamental, na bandeira laranja, 50%, na bandeira amarela, 75%, na bandeira verde, 100%. Ensino fundamental 2 e médio, 35, 50 e 100. Só que nada dura para sempre. Então, um trabalho de um ano inteiro de 2020, que resultou na definição de parâmetros objetivos para a retomada das aulas, quer dizer, reconheceu a educação como essencial, definiu o bandeiramento para o retorno, estabeleceu os percentuais de ocupação dos espaços, caiu em março. Bastou que o Estado tivesse uma piora dos seus indicadores para que a gente não fizesse, enquanto sociedade, poder público, aquilo que eu disse que é fundamental que façamos. Quer dizer, a gente reconheça que, no bandeiramento vermelho, a educação tem que fechar e voltar para o ensino remoto. Mas o Estado do Rio de Janeiro, por decreto do governador, não fez isso. Durante 3 decretos consecutivos, de 12, 18 e 22 de março, o governador, numa simples canetada, suspendeu os efeitos da resolução conjunta SEDUC-SES por 7, 11 e 14 dias. 7 no primeiro, 11 no segundo, 14 no terceiro. A gente ficou sem parâmetros. Sem parâmetros. Qual é o bandeiramento? Não sei, está suspenso. Quais são os limites de utilização de espaço? Também não sei, está suspenso. Então, a gente perdeu, de uma hora para outra, os parâmetros objetivos para a retomada, né? E eram parâmetros para a rede pública e para a rede privada, né? E eram parâmetros que serviam de orientação para as redes municipais, para os sistemas municipais, né? Porque, inclusive, dispunham sobre educação infantil, cuja oferta exclusiva é dos municípios, e fiscalização também. Por quê? Porque era uma resolução conjunta SEDUC-SES, né? Estabeleceu-se um impasse em função do comportamento do governador. 3 outros decretos foram editados na sequência. Vocês veem que o intervalo é muito pequeno, né? Ficou nítido que o governador não queria, por razões nada técnicas, que a educação não parasse naquele momento, né? E aí ele foi editando decretos no aguardo de que a gente chegasse mais uma vez, que o Estado chegasse mais uma vez, um bandeiramento laranja que permitisse a retomada das aulas, né? Então, esses decretos indicados no item 6 suspendem as aulas presenciais finalmente, mas também suspendem a resolução conjunta sem prazo e deixam de reconhecer a educação como atividade essencial. Então, a gente teve um retrocesso de quase um ano de convencimento, né? E a educação ficou sem parâmetros, mais uma vez, né? O Ministério Público voltou à carga com a SEDUC, com a SES, o CAU Educação, que é coordenado pela minha querida amiga agora, Renata Carbonell, contou com a colaboração da nossa coordenadora Márcia Lustosa, da Saúde. Houve um diálogo intenso com o SEDUC e SES para que o Estado voltasse a reconhecer a educação como atividade essencial. Isso aconteceu em abril. Depois dessa recomendação expedida pela Vigilância Sanitária, que vocês terão acesso aí,
né, a Vigilância Sanitária, em 13 de abril de 2021, recomendou a possibilidade de retomada das aulas presenciais, inclusive no bandeiramento vermelho. Inclusive no bandeiramento vermelho. Então, a educação só pararia no roxo. Mas essa recomendação não foi atendida pelo governador, né? Nos decretos, ele reconhece só como atividade essencial, e na resolução SEDUC, não era mais uma resolução conjunta. Se a gente tivesse ali naquele momento, em 22 de abril, uma nova resolução conjunta, seria possível que essa recomendação da Vigilância Sanitária da SES estabelecesse um novo bandeiramento, com possibilidade de funcionamento das escolas também em bandeira vermelha. Mas como a resolução foi só da SEDUC, e aí não se sabe as razões políticas por que isso aconteceu, nós continuamos com o bandeiramento anterior, que permite o funcionamento da educação na bandeira laranja, amarela e verde. Acontece que essa resolução traz dois problemas. Ela confere... Vocês vão ter oportunidade de ler essa resolução, acho que vocês precisam ler, porque ela estabelece uma confusão enorme entre sistema e rede de ensino. Ela começa falando de sistema, eu tenho aqui a resolução, deixa eu ler eu quero ler... Olha só, Resolução SEDUC 5930, de 22 de abril de 2021, dispõe sobre os protocolos de atendimento escolar nas unidades do Sistema Estadual de Ensino. Então, no dispositivo, ela diz que trata do Sistema Estadual de Ensino. Mas nos artigos, no artigo 1º, ela fala assim: institui protocolos e orientações complementares para a garantia do atendimento escolar nas unidades de ensino da rede estadual de educação. Então, o artigo 1º, ele reduz o espectro de aplicação da resolução, que começa falando de sistema, e aí ela teria aplicação para rede pública e rede privada, mas acaba se limitando ao sistema estadual de ensino, então a rede pública. Né? E no artigo 13, isso fica mais claro, porque o artigo 13 diz assim: as unidades escolares da rede privada vinculadas ao sistema estadual de ensino do Rio de Janeiro deverão funcionar segundo as normativas municipais do território em que se localizam, em respeito à autonomia federativa dos entes municipais no estabelecimento das normas complementares às de âmbito nacional ou estadual. Ou seja, a resolução estabelece uma cisão entre sistemas de ensino. O sistema de ensino, a rede pública estadual, vai ser regida por critérios sanitários e de bandeiramento definidos pelo Estado, enquanto a rede privada, que integra o sistema estadual de ensino, leia-se, escolas privadas de ensino fundamental, escolas privadas de ensino médio, vão ter os seus critérios sanitários, o seu bandeiramento definido por normas municipais. A resolução fraciona um sistema municipal, provoca uma quebra de uma sistemática que é constitucional. Né? Então, é o primeiro ponto que precisa ser destacado aí. Né? E ela deixa de funcionar como regra, como norma geral, como norma de orientação para os sistemas municipais de ensino. Então, a gente tem, embora uma retomada do caráter de essencialidade da educação, um prejuízo enorme em relação à racionalidade das normas aplicadas. Né? E aí a gente precisa recorrer a princípios gerais, a analogia, enfim, para defender que as mesmas regras, os mesmos bandeiramentos que regem o retorno das atividades escolares presenciais para a rede pública estadual precisa reger o retorno da rede privada que integra o sistema estadual de ensino, o mesmo em relação aos sistemas municipais. Né? Por exemplo, no município de Niterói, o decreto que autoriza o retorno da rede privada deve ser o mesmo que autoriza o retorno da rede municipal. Né? Isso é da rede privada de ensino de educação infantil, porque o município só regula a educação infantil privada, só fiscaliza essa etapa da educação básica, tem que ser o mesmo, entendem? Então, a gente precisa garantir essa integralidade do sistema de ensino. Não tem sentido um sistema de ensino ser fracionado, rede pública regula de um lado, rede privada regula de outro. Tá?
Em relação à utilização dos espaços, olha, essa resolução mantém o bandeiramento, né, proibindo do vermelho e roxo, fixa padrões de distanciamento, né, 1,5 metro, 1 metro, depois deem uma olhada nesse artigo 8º. Os percentuais de uso de espaço também são alterados. A gente tem aí a retirada da educação infantil. Vamos voltar lá. Olha só, aqui a gente tem educação infantil e ensino fundamental no mesmo bloco, e depois ensino fundamental e médio no outro. Aqui agora, na nova resolução, a gente não tem mais educação infantil, porque em amarelo a gente está dizendo ali que ela deixa de funcionar como regra de orientação para os sistemas municipais de ensino, então não tem mais regra de utilização de espaço para educação infantil. Fundamental 1 e Fundamental 2 são, né, agora fazem parte do mesmo bloco, o que contraria um pouco aquela ideia de que os mais novos e os mais velhos têm comportamentos diferentes em relação à observância dos protocolos, né? E o ensino médio ficou isolado aí com esses percentuais de utilização de espaço de acordo com a fase. Em maio, a gente tem um novo decreto, continua a reconhecer a educação como atividade essencial. Botei o mesmo número, não é esse número, não. Deixa eu olhar aqui para corrigir para vocês. Botei o mesmo número de decreto. O último decreto, número 10, não é 47594, é 47608, de 18 de maio de 2021. No número 10, decreto estadual 47608, de 18 de maio de 2021. Ok? Esse decreto, de 18 de maio de 2021, também reconhece a educação como essencial e mantém os efeitos da resolução SEDUC 5930, só que com uma outra redação. Porque, gente, se há uma coisa que a gente pode falar do comportamento do Estado do Rio de Janeiro em relação à pandemia, é da falta de técnica legislativa. Assim, é uma técnica legislativa de colocar qualquer intérprete, sabe, na lona. É muito difícil interpretar essa forma de redação dos decretos, dessas resoluções. A técnica legislativa é da pior possível. Então, o decreto mantém os efeitos da resolução, mas dá outra redação. Então, diz, ficam mantidos os efeitos da resolução SEDUC 5930 sobre o protocolo de atendimento escolar no Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro no período da pandemia. Parágrafo único. Poderá ocorrer a oferta de ensino híbrido das redes pertencentes ao Sistema Estadual de Educação, erro, porque o sistema é de ensino, não é de educação, tem uma falha aí, né? Técnica, inclusive, da redação da resolução, desde que respeitado o atendimento presencial máximo de 50% da capacidade do estabelecimento escolar. Vejam que antes a gente estava tratando de capacidade de utilização do espaço por etapa. Fundamental 1, Fundamental 2, médio. Agora, a nova regra trata de capacidade de atendimento por escola. Do que a gente pode... Como o decreto diz que a resolução está mantida, então aqueles padrões de ocupação de espaço estão mantidos, a gente tem mais um critério. Quer dizer, a gente vai ter que associar esses percentuais de utilização de espaço por etapa ao percentual global da escola, 50%. É uma interpretação, ok? É uma interpretação, porque o Estado do Rio de Janeiro faz isso com a gente. E de acordo com a avaliação epidemiológica de cada município. Ou seja, também coloca a retomada do sistema estadual nas mãos da avaliação epidemiológica de cada município, que é um equívoco. Porque é um equívoco, os municípios só têm competência suplementar para estabelecer isso, né? Toda essa confusão, a gente sempre tenta resumir de maneira a ficar didático para a gente, para os promotores de justiça, na discussão que a gente tem com os secretários, enfim, na discussão que a gente tem entre a gente, no sentido de organizar a nossa cabeça em relação às etapas que a gente tem que vencer para buscar a retomada das aulas presenciais. Então, a retomada das aulas presenciais, a gente precisa reconhecer, é essencial. Por quê? Porque o ensino remoto ele é excepcional e temporário. Qualquer prolongamento viola o direito à educação. Então, se todas as demais atividades voltaram,
presencialmente mediante protocolos, inclusive de limitação de uso de espaço, a educação também tem que voltar mediante protocolos, com limitação de uso de espaço, né? Havendo bandeiramento autorizativo, a gente tem que aplicar os protocolos e as aulas presenciais têm que voltar. Mas o que a gente precisa observar? Eu tentei resumir isso aí, né, para retomada. Primeiro, é fundamental que a gente tenha uma cooperação e colaboração federativa entre Estado, Rio de Janeiro e seus municípios. Então, eu sugiro que vocês voltem lá no slide, baixem lá, né, os acórdãos do Supremo Tribunal Federal e leiam as decisões do Supremo sobre a garantia da autonomia dos municípios e dos estados para o enfrentamento à pandemia, mas, e isso foi reafirmado na suspensão de tutela provisória 442 de Minas Gerais, mediante atuação articulada. Porque se não houver atuação articulada de Estado e municípios, a gente não está numa federação. A gente pode estar em qualquer loucura, menos federação. Né? Então, é fundamental que a gente estabeleça isso. Quer dizer, não podem haver critérios conflitantes, o município tem competência suplementar, ele não pode estabelecer de forma exorbitante a decisão do Estado. Né? Segundo, respeito ao conceito de sistema de ensino, né? Tratamento isonômico à rede privada e pública do mesmo sistema. Então, o sistema estadual, rede pública estadual e rede privada de ensino fundamental e médio voltam juntas e voltam segundo os mesmos critérios. Né? Não é possível que a resolução SEDUC diga que, olha, a minha rede pública vai voltar assim, a rede privada vai voltar de acordo com o que o município estabelecia. Rede privada dentro do mesmo sistema. Não pode acontecer isso. Tá? Terceiro, é função do Ministério Público impulsionar e fiscalizar de modo contínuo a identificação do momento devido, né, do momento epidemiológico, né, avaliação dos critérios, dos indicadores de risco, tanto para paralisar a atividade escolar presencial, quanto para retomar. A gente precisa impulsionar as redes de ensino a se adaptar, promover as adaptações necessárias para que as redes possam observar o fluxo e o contrafluxo da pandemia. Né? A gente precisa acompanhar, impulsionar e fiscalizar a construção dos protocolos sanitários próprios, né? Porque eles estabelecem condições de segurança. E aí a gente já tem os principais balizadores nessas resoluções, e os protocolos vão estabelecer a rotina da escola, né? Como entra, como é que vai ser a alimentação escolar, como é que vai ser a saída, como é que vai ser o movimento, enfim, os protocolos precisam definir isso, né? Além de protocolos sanitários, a retomada das atividades presenciais, ela pressupõe a elaboração de protocolos pedagógicos que tenham o objetivo de resgatar as perdas de aprendizagem do período do ensino remoto. Né? A gente não vai voltar, né, e algumas redes não voltaram ainda desde a paralisação do ano passado, a gente não vai voltar para o ponto de antes. Né? Alguns alunos estão antes do ponto em que pararam. Né? Tamanho o afastamento deles das atividades escolares. Outros ainda tiveram algum tipo de interação ao longo da pandemia. Então, é fundamental que as redes de ensino elaborem protocolos pedagógicos que partam primeiro de um diagnóstico. É fundamental estabelecer um diagnóstico, uma avaliação, né, do nível de aprendizagem dos seus estudantes. Esse protocolo é fundamental, né? Porque não se volta para a escola para nada, a gente volta para retomar o processo de ensino-aprendizagem, né? E é preciso garantir o atendimento efetivo a essas condições, né? Tanto de segurança quanto de eficiência. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter contribuído para que as redes, principalmente públicas de ensino, atinjam o que a gente chama de um juízo de ponderação, que represente o ponto de equilíbrio entre a garantia de diversos direitos. Primeiro, a preservação da vida, a integridade, a saúde, inclusive mental, de todos nós, principalmente dos nossos estudantes e professores. Segundo, a garantia do direito à educação, que não é só conteúdo, não é só aprendizagem, mas é desenvolvimento integral, e o desenvolvimento integral do indivíduo pressupõe o desenvolvimento de competências socioemocionais que ele só adquire através do convívio. E terceiro, a proteção à infância e juventude contra vulnerabilidades que foram
exacerbadas ao longo dessa pandemia. E, para finalizar, eu trouxe aqui um mapa super interessante que foi elaborado pelo CAL, agora em 2021, e pela FT Educação, do Ministério Público, que dá um pouquinho a ideia dessa esquizofrenia federativa que a gente ainda vive. Né? Os municípios em verde, a rede, esse é o mapa da retomada da rede estadual, tá? A SEDUC encaminha para o Ministério Público toda terça-feira uns parâmetros onde ele retomou e por que não retomou aqui, retomou ali, enfim, aí o CAL Educação elabora essa apresentação gráfica e encaminha as promotorias de justiça. Em verde, são os municípios em que a rede estadual voltou. No vermelho mais clarinho, são os municípios em que ela não voltou porque não há critérios, não há balizamento sanitário segundo a própria resolução SEDUC 5930, 2021. Então, não voltou porque, segundo os critérios definidos pelo Estado, não dá para voltar, ou seja, a bandeira está vermelha ou roxa. Né? E o vermelho mais escuro não voltou em razão de um bandeiramento municipal e de um decreto municipal. Por alguma razão, era possível retornar, segundo o bandeiramento do Estado do Rio de Janeiro, mas o município estabeleceu um outro bandeiramento que dificulta a retomada da educação da rede estadual naquele território. E os em amarelo não retomaram, mesmo havendo condições sanitárias para a retomada, tanto segundo normas estaduais quanto normas municipais, apenas por decisão política do gestor municipal. Né? Nos municípios em amarelo, a gente com certeza está diante de uma omissão inconstitucional. Com certeza, porque não existem critérios sanitários que impeçam a retomada, além de uma decisão política determinada por um decreto municipal. Ok? Essas são as principais questões que eu gostaria de trazer para vocês. Eu encaminhei para a Amperj alguns documentos. Eu sugeriria que vocês olhassem as informações técnico-jurídicas do CAL, principalmente a número 1, 2021, que trata da retomada e apresenta uma proposta de atuação coordenada que o CAL Educação apresentou agora em 2021 para os promotores de justiça de tutela coletiva de proteção à educação. Está aí meu e-mail, meu telefone, à disposição. Ora, uma aluna deixou uma dúvida para a senhora. Diga, onde é que eu vejo isso? No chat, mas eu vou falar aqui, a Mariana Mota, ela perguntou se o MPRJ... Olha, eu estou vendo a Renata, que eu amo, que foi minha assessora em Itaboraí, Renata, que saudade de você. Desculpa, gente, interrompi. Nada, doutora. A Mariana acabou de colocar. O MPRJ chegou a propor alguma ação pública no meio desses decretos? Para a retomada? Sim. Sim, para a retomada, sim. A gente propôs uma primeira ação lá no início da pandemia para dizer para o Estado, olha, a gente é a favor do ensino remoto, mas não esse, porque esse que você está oferecendo é totalmente desqualificado. Né? E aí a gente questionou a inobservância dos requisitos, nem mesmo os padrões determinados pela resolução 376 do Conselho foram observados. Depois a gente propôs uma ação para questionar a retomada da rede privada antecipada em relação à rede pública, né? Isso na capital, né? Em relação ao município do Rio de Janeiro. E depois a gente propôs em alguns municípios, inclusive Niterói, por exemplo, ação para retomada do ensino. Na rede estadual não foi necessário, porque o Estado retomou, eu disse que ainda que timidamente, mas ele retomou em outubro do ano passado. Né? Essa tarefa de buscar a retomada das aulas presenciais não é simples, em função dessa flutuação dos critérios objetivos. Né? Via de regra, o que o Judiciário tem dito agora na pandemia é que, olha, estamos na pandemia, deixa o poder público decidir. Como se as nossas funções de controle e as próprias funções de controle do Poder Judiciário estivessem suspensas nesse momento e o administrador fosse o único senhor das decisões a serem tomadas para garantir o interesse público. É claro que nem o Ministério Público nem o Judiciário podem invadir a discricionariedade administrativa tomando decisões pelo gestor, mas essa decisão discricionária ela é sindicável. Né? E para a retomada de atividades sociais e econômicas,
a gente precisa trabalhar com os padrões de sindicabilidade que são estabelecidos nessas resoluções desses decretos. Os bandeiramentos, os critérios, os protocolos, que uma vez estabelecidos, a gente tem amarras legais para cobrar essa retomada. O grande problema é que nem todos os municípios estabelecem esses protocolos suplementares, né? E nem todos eles querem dar aplicação aos protocolos estaduais. Não sei se respondi. Mais alguma pergunta? Tem sim, doutora. Ela está perguntando se nós conseguimos ler essas ACP no site do MP. Eu não sei onde a gente acha no site, não, mas eu posso reunir em caminho para Amperd e vocês compartilham com os estudantes. Ah, então tá. A gente coloca no portal para eles, não tem problema não. Isso. Eu vou selecionar aqui e eu coloco. E aí vocês colocam para eles. Tá ótimo, então, doutora. Muito obrigada, tá? Tá ótimo, gente. Eu que agradeço. Desejo aí uma sorte enorme para cada um de vocês no concurso. Espero contar com todos no Ministério Público. Eu queria que todos estivessem aqui com a gente. O Ministério Público se renova todas as vezes que a gente recebe um novo grupo de promotores. E eu espero que vocês também se apaixonem pela educação. Tá bom? Uma boa noite, gente. Um abraço.